Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu te faço companhia e te trago os principais destaques internacionais da última semana. E Donald Trump se negou a descartar uma ação militar que lhe permita assumir o controle total do Canal do Panamá ou da Groenlândia. O presidente eleito dos Estados Unidos também afirmou que países membros da OTAN deveriam aumentar gastos com defesa para 5% do PIB. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se negou a descartar uma ação militar que lhe permita assumir o controle total do Canal do Panamá ou da Groenlândia. Nesta terça, ele voltou a criticar o acordo assinado em 1977 pelo então presidente americano Jimmy Carter, que transferiu o controle do canal ao Panamá em 1999. Logo após o Natal, Trump também disse que, pelo bem da segurança nacional e da liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos da América acreditam que a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta. As pessoas realmente nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal a ela, mas se tiverem, deveriam desistir, porque precisamos dela para a segurança nacional. Isso é para o mundo livre. Trump também pressionou nesta terça os membros da OTAN a aumentarem seus gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, reiterando as suas afirmações de que esses países pagam pouco pela proteção americana. Eu acho que a OTAN deveria ter 5%, sim. O magnata republicano não esconde o pouco respeito que tem pela organização do Tratado do Atlântico Norte, pilar da segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, ao insistir que seus membros não contribuem o suficiente para justificar o apoio militar dos Estados Unidos à sua defesa. Os países da OTAN se comprometeram há 10 anos, após a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, a dedicar pelo menos 2% de seu PIB aos gastos militares. Do total de 32 membros, 23 têm mantido esse compromisso. E em coletiva de imprensa, Trump afirmou que pretende mudar o nome do Golfo do México. Vamos ver. Durante uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump anunciou que gostaria de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Trump não deixou claro como esse processo pode ocorrer e se mudaria somente o nome ou até mesmo o controle da região. O Golfo do México é o maior do mundo e está rodeado pela América do Norte e América Central, uma região muito importante para a extração de petróleo. Trump reforçou a sua promessa de aplicar tarifas para o México e o Canadá para compensar o alto fluxo de drogas que entram nos Estados Unidos. Trump também falou do controle do Canal do Panamá, que já esteve sob a posse dos Estados Unidos em 1999. Ele disse que o canal foi construído para os militares estadunidenses e que não iria se comprometer com isso agora, mas não descartou que usaria o poder militar para tomar o controle do canal ou até mesmo da Groenlândia. E em resposta à proposta de Trump, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que os Estados Unidos deveriam ser chamados de América Mexicana. A presidente do México reagiu após as últimas declarações de Donald Trump. O presidente eleito do vizinho ao norte propôs renomear o Golfo do México como Golfo da América assim que assumir o cargo em 20 de janeiro. Claudia Sheinbaum respondeu que os Estados Unidos deveriam ser chamados de América Mexicana, diante de um mapa-mundi do século XVII em que a região norte-americana aparece com esse nome. Vamos a llamarle América Mexicana. Então vamos chamá-la de América Mexicana. Parece bom, não é? E o Golfo do México, desde 1607, é também reconhecido internacionalmente. E además está reconhecido internacionalmente. Trump também afirmou na terça-feira que o México é governado por cartéis de drogas. Em resposta, Sheinbaum disse que no país o povo governa. Eu creo que ayer o presidente Trump le malinformaram com todo. Acredito que ontem o presidente Trump foi mal informado, com todo respeito, porque acredito que ele foi informado de que Felipe Calderón e Garcia Luna ainda estavam governando no México. Mas não, no México o povo governa. Pero não, em México governa o povo. Antes de assumir o cargo, Trump ameaçou impor tarifas de 25% ao México se não impedisse a entrada de drogas e imigrantes sem documentos em seu país. Ele também anunciou que vai classificar os cartéis mexicanos como terroristas. O republicano já havia considerado essa medida em seu mandato anterior, mas a arquivou, a pedido do então presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador,
que concordou em cooperar na segurança, embora tenha rejeitado uma possível presença militar dos Estados Unidos em seu território. A Meta, a empresa que administra as redes sociais Facebook e Instagram, anunciou que vai acabar com o sistema que apura as informações e a veracidade dos conteúdos postados nas redes, que hoje em dia é realizado por terceiros. A decisão inicialmente vale para os Estados Unidos e é considerado um significativo retrocesso em suas políticas de moderação de conteúdo. O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, escreveu nas redes sociais que vai eliminar os verificadores de conteúdo para substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X, antigo Twitter. Atualmente, a agência France Press trabalha com um programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas e a plataforma paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações de todo o mundo em sua rede social. Zuckerberg sustentou na postagem que os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais a confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos. O anúncio da Meta repete muitas das reclamações de republicanos e do dono do X, Elon Musk, sobre programas de verificação de fatos que conservadores veem como censura. O magnata de 40 anos disse que as eleições recentes parecem um ponto de inflexão cultural para mais uma vez priorizar o discurso. A mudança ocorre no momento em que Zuckerberg se esforça para se reconciliar com o presidente eleito Donald Trump, incluindo a doação de $1 milhão para seu fundo de posse. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças confirmou que um paciente foi hospitalizado após apresentar um caso grave de gripe aviária no estado de Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o primeiro caso grave de gripe aviária em humanos no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças confirmou que o paciente foi hospitalizado no estado da Louisiana. As autoridades registram um total de 61 contágios por gripe aviária em território americano, mas todos os outros foram leves. O novo paciente esteve exposto a aves doentes e mortas em uma fazenda. Os detalhes do caso não foram divulgados e seu prognóstico é desconhecido. O sequenciamento genético revelou que o vírus H5N1 do paciente pertence ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves selvagens e aves domésticas nos Estados Unidos, bem como em pessoas no estado de Washington e na província canadense da Colômbia Britânica. O genótipo D1.1 é diferente do B3.13, que foi identificado em vacas leiteiras e desencadeou alguns surtos em aves e humanos com sintomas leves como conjuntivite. Alguns casos humanos nos Estados Unidos não vieram do contato com um animal, mas as autoridades de saúde acreditam que é muito cedo para sugerir a transmissão entre humanos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças considera que o risco para o público em geral é baixo. Em março, um surto de gripe aviária altamente patogênica, ou H5N1, foi relatado pela primeira vez em vários estados americanos. Um novo vírus respiratório tem causado preocupação na China. O nome é metapneumovírus, mas especialistas asseguram que o risco de uma nova pandemia é baixo. O metapneumovírus, o HMPV, tem se espalhado de forma rápida no norte da China. O HMPV foi descoberto em 2001 na Holanda e já foram registrados casos em alguns países, como a Índia e o Chile. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi identificado pela primeira vez em 2004 e se trata de um vírus respiratório com sintomas semelhantes aos de resfriados e gripes comuns, como a tosse, febre, congestão nasal e a falta de ar, mas que pode se agravar para uma pneumonia, por exemplo. Os surtos acontecem em estações mais frias e acomete principalmente as crianças, idosos e pessoas com um sistema imunológico mais fraco. Ele se espalha através do ar, assim como outros vírus respiratórios, e também pelo contato físico com pessoas e objetos infectados. O Centro de Controle de Doenças da China alertou a população chinesa sobre as medidas de saúde e higiene. E, de acordo com especialistas da saúde, o risco de pandemia é baixo. Isso porque a população já tem uma imunidade natural contra essa doença.
Por enquanto, não há vacina ou tratamento específico para o HMPV, mas é recomendado buscar um profissional para aliviar os sintomas. Os equatorianos iniciaram a campanha eleitoral pela presidência. As eleições estão previstas para ocorrer em fevereiro. O presidente Daniel Noboa parte como favorito para a reeleição, em meio a uma guerra contra grupos do narcotráfico e lutas pelo poder. Começou a campanha para as eleições de fevereiro no Equador. O presidente Daniel Noboa parte como favorito para a reeleição, em meio a uma guerra contra grupos do narcotráfico e lutas pelo poder. Uma pesquisa do final de dezembro indicou que ele está com 33% das intenções de voto, 4 acima da esquerdista Luísa González, com quem disputou o segundo turno das eleições antecipadas de 2023. Noboa sustenta uma disputa com a vice-presidente Verônica Abad, acusada pelo governo de desacato por não cumprir a função de conselheira na Embaixada da Turquia, caindo em uma suposta ausência temporária no cargo. Com esse argumento, Noboa designou no sábado a vice-interina Cíntia Guilibert, secretária da Administração Pública até 22 de janeiro. Abad afirmou que vai assumir a presidência por mandato expresso na lei, argumentando que Noboa participa como candidato presidencial na campanha eleitoral. De acordo com o governo, o presidente não está obrigado a pedir licença para a campanha, por não se tratar de uma reeleição, porque ganhou as eleições antecipadas em 2023 para completar o período de Guilherme Lasso. O Brasil, que assumiu a presidência do BRICS em 2025, anunciou a adesão da Indonésia em uma nova ampliação deste grupo das principais economias emergentes, que inclui ainda China, Índia e Rússia. Novo integrante no BRICS, o Brasil, que assumiu a presidência do grupo em 2025, anunciou a adesão da Indonésia. A entrada do país asiático é a mais recente ampliação do bloco, formado pelas principais economias emergentes, que inclui também China, Índia e Rússia. O Brasil destacou que a Indonésia, o país mais populoso e a maior economia do Sudeste Asiático, partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul global. A candidatura da Indonésia foi aprovada na cúpula do BRICS, realizada em Joanesburgo em 2023. Criado em 2009, o bloco, que também conta com a África do Sul, se expandiu recentemente com a inclusão de países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. Sob a presidência brasileira, o grupo terá como foco a cooperação entre os países do Sul global e a reforma das instituições multilaterais. Entre as prioridades está o desenvolvimento de meios de pagamento para facilitar o comércio e os investimentos entre os países membros, após a última cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, quando foi discutido o impulso às transações em outras moedas diferentes do dólar americano. A esse respeito, em novembro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% aos países do grupo, caso tentem acabar com o domínio internacional do dólar. Os líderes dos países do BRICS devem se reunir em uma cúpula prevista para julho, no Rio de Janeiro. Uma baleia orca foi vista carregando o corpo de seu filhote morto no mar. O luto chama a atenção dos cientistas para o risco de extinção da espécie. A orca batizada de Thalika foi vista carregando o corpo de seu filhote pela Barbatana, em Puget Sound, uma enseada no Oceano Pacífico, nos Estados Unidos. Infelizmente, não é a primeira vez que a baleia está de luto. Isso porque, em 2018, Thalika teve outro filhote e o carregou pelo mar por 17 dias. De acordo com os pesquisadores da Agência Oceânica e Atmosférica, que monitoram as baleias, o filhote havia nascido recentemente, mas não sobreviveu. Além disso, observaram que a mãe orca não tem se alimentado e que outras orcas foram vistas oferecendo comida a Thalika. Os cientistas se preocupam com a morte e o luto da baleia. Isso porque a espécie está perto da extinção e enfrentam alguns desafios, como a falta de presas, a poluição sonora e a contaminação dos oceanos. Fatores esses que causam a diminuição da espécie. De acordo com o governo americano, o número de orcas na região diminuiu e atualmente só restam cerca de 70 orcas. Além disso, estudos demonstraram que as orcas têm hormônios semelhantes aos dos humanos e que podem vivenciar o luto de maneira parecida com a nossa.
E uma das maiores feiras de tecnologia do mundo já anunciou que vai apresentar robôs fofinhos, um chapéu carregador e até uma colher que faz você sentir o sabor do sal. Essas são algumas das curiosidades entre os produtos apresentados neste ano. Antes mesmo da abertura oficial, já foram apresentados produtos como óculos inteligentes, relógios de inteligência artificial para crianças e um berço equipado com inteligência artificial. Este último detecta a qualidade do sono do bebê e ajusta automaticamente a posição do colchão para acalmá-lo. Mas a feira promete apresentar grandes novidades, como, por exemplo, uma colher que faz com que a pessoa sinta o sabor do sal quando a pessoa coloca na boca. A maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show, começou oficialmente nesta terça-feira em Las Vegas, com a presença de cerca de 4.000 expositores de 160 países. Segundo o diretor do evento, com inovações tecnológicas e questões econômicas em pauta, o evento atrai a atenção global. Este ano, o foco é explorar como a inteligência artificial pode gerar mais produtividade e personalização. Televisores e computadores também serão temas centrais das inovações tecnológicas do momento, a exemplo da TV 3.0 e o laptop com a tela dobrável. A feira vai apresentar tecnologias também para o setor de saúde. Entre as inovações estão uma escova de dentes que limpa os dentes em 20 segundos e um espelho inteligente da francesa Withings. Este dispositivo é capaz de realizar eletrocardiogramas, medir a composição metabólica do corpo e até mesmo contar os passos diários. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.